Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui então com mais um vídeo para explicar um pouco alguns aspectos principais a respeito da Semana Santa, mas de uma forma particular do Tríduo Pascal. Então vocês já tiveram o vídeo sobre a quinta-feira com o Frater Otávio, o vídeo sobre a sexta-feira com o Frater Vinícius, e agora eu estarei aqui então trazendo uma pequena reflexão a respeito da Vigília Pascal. Mas antes, é importante nós nos recordarmos do que nós vivemos desde o início da Quaresma. Então, a Quaresma ela tem início na quarta-feira de cinzas. As cinzas que são depositadas nas nossas cabeças representam e fazem nos lembrar que nós somos pó e ao pó vamos voltar, como é a frase que o padre diz ao colocar a cinza nas nossas cabeças. Nos mostrando que o tempo da Quaresma vai fazer com que nós reflitamos sobre assuntos que são próprios da nossa humanidade, do pó, da carne, daquilo que nós precisamos melhorar, né? Então, o primeiro domingo da Quaresma, por exemplo, tem o Evangelho, o deserto. Então, Jesus é levado ao deserto. E no deserto é tentado, mas ele resiste às tentações, ele vence as tentações. Da mesma forma, a Quaresma quer nos convidar a resistirmos às tentações, a olhar para a nossa humanidade e pensar assim, o que nós precisamos mudar? Quais são as realidades que eu ainda estou apegado? Quais são as realidades da minha vida que não me fazem bem, que eu preciso mudar? E então todo o tempo da Quaresma vai fazer nós refletirmos sobre essas realidades, sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a importância de rezar sempre. Temos no segundo domingo da Quaresma, né, o Evangelho da Transfiguração, que vai fazer com que nós olhemos para Jesus como aquele que, mesmo sofrendo, ele tem uma glória a revelar. A transfiguração, toda aquela glória da ressurreição é antecipada ali na transfiguração para mostrar aos discípulos que não deveriam ter medo do sofrimento, não deveriam ter medo da cruz. Então esse é o caminho que nós precisamos, que nós devemos fazer ao longo de toda a Quaresma. Para que na Semana Santa, vivendo os mistérios da nossa fé, os mistérios centrais da nossa fé, nós então recebamos de Deus uma vida nova. Na quinta-feira, né, refletimos sobre a Eucaristia, sobre o sacerdócio, sobre o mandamento do amor. São coisas muito próprias, né? Nossa. Na sexta, refletimos sobre a morte do Senhor, a sua doação total na cruz. E agora, no sábado, queremos refletir sobre a sua glória, sobre a ressurreição, sobre o efeito que tudo isso gerou em nós, um efeito de vida nova, de salvação. Vamos então partir de uma forma mais específica para a liturgia do sábado santo, sábado de aleluia, vigília pascal, né? Tantos nomes que damos para este momento tão belo, este momento cheio de símbolos, de significados, que deve falar ao nosso coração. No sábado, irmãos e irmãs, nós permanecemos meditando sobre a morte do Senhor. Então, todo sábado, até o final da tarde, é um dia de meditar, então, o acontecido da sexta-feira, a grande celebração da paixão. Tanto que o sábado, né, porque
segundo a liturgia, né? O domingo começa no sábado à tarde, né? Após o final da tarde. Então, ali durante o dia do sábado, nós não celebramos missa, desde a sexta-feira. Não se tem missa, é a celebração da paixão. É um dia em que nós permanecemos junto ao sepulcro do Senhor, meditando a sua morte. E a pergunta que deve vir ao nosso coração não é olhar para a cruz e meditar somente o Cristo morto. É olhar para a cruz e meditar assim, o porquê ele morreu na cruz. Era de fato necessário? Então é até algo que nós devemos procurar fazer, né? Ter sempre um crucifixo próximo de nós, principalmente na sexta-feira. Ainda mais nós que não poderemos, de certa forma, participar da celebração presencialmente, fazer a veneração da cruz. Então, o dia do sábado é um dia muito importante para isso, para nós pegarmos ali um crucifixo na nossa casa, desde a sexta-feira, fazer a adoração da cruz, a veneração da cruz, e meditando isso. Por que Jesus morreu? Então, ele morre para que a luz vença as trevas. Jesus morre para que, descendo a mansão dos mortos, ele que é a luz que não se apaga, ilumine todas as trevas. E esse é o grande significado do ofício de trevas, para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar. A última vela, que não se apaga, no momento em que ela desce ali atrás do altar, tocam-se as matracas, né, faz aquele grande barulho. Justamente, tem esse significado do Cristo, a luz que desce as trevas, a humanidade se abala pela morte do Senhor, mas ele ressurge, iluminando então aquilo que era escuridão, aquilo que era mal, aquilo que era treva. Então Jesus, ele desce à mansão dos mortos para resgatar a humanidade imersa no pecado, para nos salvar. É esse o significado. É isso. Essa foi a grande missão do Senhor, estabelecer o reino de Deus. E para isso foi necessário passar pela morte. E nós que cremos em Jesus, nós participamos dessa vitória, né? A morte mata a morte vence a morte eterna e se torna vida. E nós que cremos nesse Cristo, nós participamos dessa vitória. Então Cristo na cruz não é um perdedor. Cristo na cruz, ele vence. E todos nós que cremos nesse Jesus Cristo que morreu, depois de 3 dias ressuscitou por nós, nós participamos dessa vitória. Por isso celebramos. A grande celebração do sábado, então, ao final da tarde, tem início com a celebração do fogo, ali aquele momento em que o padre abençoa o fogo. Depois aquela luz do Círio Pascal vai entrando na igreja escura e iluminando, de modo que as velas vão se acendendo e essa luz vai tomando conta da escuridão. Então a primeira coisa que nós queremos refletir é justamente sobre isso, sobre o fogo, que deve então iluminar as nossas trevas. E aí como nós devemos viver esse momento? É pensar naquilo que era escuridão no meu coração e que eu meditei durante toda a quaresma, e deixar com que essa luz entre no meu coração. Deixar com que essa luz ilumine a minha vida. E aí tem o grande exultet, né? o precônio pascal, que é cantado ali. Um canto muito belo que nós devemos meditar. Aí vamos então para a liturgia da palavra, que com as leituras do Antigo Testamento fazem com que nós reflitamos sobre os grandes acontecimentos da história de Deus com o seu povo, desde a criação. A primeira leitura é a leitura do Gênesis, da criação. Posteriormente temos
a passagem do povo de Israel pelo mar. Vamos meditando então sobre as profecias e então chegamos na 7ª leitura, que vai dizer assim, do livro do profeta Ezequiel: eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Então veja que lindo. Desde a criação, o Senhor ele vai construindo uma história com o seu povo, para justamente nos dar um coração novo. Então, temos o grande canto do Aleluia, o Glória, aonde se desvelam as imagens, mostrando essa glória manifestada na ressurreição do Senhor. Então, depois da liturgia da palavra, toda essa grande liturgia da palavra, a liturgia batismal, onde nós renovamos as promessas do nosso batismo. E depois a liturgia eucarística, onde novos, renovados, purificados, comungamos então do corpo e do sangue do Senhor. A vigília pascal, irmãos e irmãs, é a mãe de todas as vigílias. Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, onde nós, inseridos pelo batismo, nessa vida com Cristo, ressuscitamos com Ele e é momento de esperança. E abra um parênteses, né? Muito importante. No tempo que nós vivemos, um tempo onde tantas pessoas sofrem, onde tantas pessoas são afligidas, nós, vivendo toda essa Semana Santa, mas de forma particular, o momento da ressurreição, é momento de deixar essa esperança se inflamar, crescer no nosso coração. Quão difícil é falar de esperança no momento que nós estamos vivendo. Mas nós temos esperança porque acreditamos em um Deus vivo, em um Deus ressuscitado. Então, nós somos inseridos nesta esperança da ressurreição. Então eu já falei sobre o fogo, que é justamente o sinal dessa purificação, dessa iluminação das nossas trevas. E veja que interessante, na bênção do fogo, ali no início da vigília pascal, o padre reza assim: ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creram o clarão da vossa luz, santificai este fogo. Então veja, nós que cremos recebemos o clarão da luz. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós o desejo do céu, que possamos purificados chegar à festa da luz eterna. Veja que lindo. Então nós purificados pelo fogo, iluminados por Cristo, deixando então essa fé, a esperança ser inflamada no nosso coração para que nós possamos um dia no céu chegar à festa da luz eterna. E aqui então está aquilo que é o centro da vigília pascal. E ao falar de ressurreição, também nós devemos sempre nos lembrar disso. A nova criação. Somos feitos novas criaturas pela ressurreição. Por isso cantamos, né? Eis que faço novas todas as coisas. É o Cristo que quer fazer com que eu e você sejamos homens e mulheres novas, repletos e repletas da graça de Deus. Então este momento do fogo é um momento de você, mesmo que da sua casa, participando pela tela do celular, ou pela televisão, ou pelo computador, é um momento em que você pensa assim: meu Deus, que essa luz ilumine as minhas trevas, que essa luz ilumine o meu coração. O Papa Bento, em uma das suas homilias na Vigília Pascal,
ali por volta do ano de 2012, se não me engano, ele vai dizer assim: Páscoa é o dia da nova criação. Mas por isso mesmo, neste dia, a igreja começa a liturgia apresentando-nos a criação antiga. Então, olha só, é o dia da nova criação. A igreja começa apresentando a criação antiga para que nós entendamos que mesmo numa história de pecado, onde o povo pecava contra Deus, o Senhor ele foi reaproximando esse povo de si para que, mandando Jesus, então, essa nova criação acontecesse por meio da obra que ele realizou. Um outro elemento que traz para nós uma reflexão muito bela é a água. Por isso a liturgia batismal. Ela aparece como água nascente, como elemento que dá vida à nossa aridez. É momento de você pensar então, qual é a aridez do meu coração? E aí no momento da renovação das promessas do batismo, e mesmo da sua casa, você deve fazer. É momento de assumir essa vida nova que Deus tem para você. Torna-se assim imagem do sacramento do batismo que nos faz participantes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é de extrema importância a liturgia batismal. O homem novo é inserido em Cristo pelo batismo. O homem novo é esse homem inserido no Cristo pelo batismo. Então, olha só, é importante nós termos isso em mente. Nós vivemos todo esse período penitencial da quaresma para chegar no final ali e fazer nada com isso. Não. Tem um significado. Eu pego tudo aquilo que eu refleti na quaresma e pela minha decisão, pelo Cristo, eu aceito então a vida nova que Deus tem para me dar. Por isso, todo o caminho da quaresma é esse caminho para vencermos as nossas más inclinações. Então nós, assumindo então na Semana Santa aquilo que é verdade da nossa fé, a Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor, a morte do Senhor, a paixão e morte do Senhor e a sua ressurreição, assumindo tudo isso para nós, nós então nos tornaremos novas criaturas, para então buscarmos as coisas do alto. É interessante que no domingo da Páscoa, vou pegar aqui com vocês, a segunda leitura do domingo da Páscoa, da carta de São Paulo aos Colossenses, vai dizer assim, isso já da liturgia do domingo: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele revestidos de glória. É para isso que nós ressuscitamos com Cristo, para buscar as coisas do alto. Para que mesmo em meio à pandemia, nós não nos desesperemos. E deve ficar uma pergunta então, no final ali, no domingo da Páscoa, um momento de alegria, nós devemos parar e pensar, o que a graça da ressurreição mudou na minha vida? O mandamento do Senhor é esse, né? A ordem do Senhor é essa: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E essa perfeição aqui não deve ser vista no sentido pobre da palavra, de uma autocobrança, mas de buscar a perfeição em Cristo, ressuscitar com Ele, imitar o Senhor, imitá-lo. Pelo mandamento do amor, quais são as pessoas que precisamos perdoar? Quais são as realidades da nossa vida que ainda me afastam de Deus? Tudo isso deve, através desse processo de conversão que nós vivemos, ser vencido para buscarmos as coisas do alto. Deve ficar essa pergunta. Depois de vivermos todo o tríduo pascal, depois de vivermos
todas essas realidades, mesmo em casa, lembrando, irmãos e irmãs, aqui a nossa insistência, não deixe de participar. Desligue o celular, reserve um momento certo para a missa. Não participe simplesmente por participar, fazendo outras coisas, enquanto o padre está falando, você bate papo. Não. Viva esse momento da sua casa, através da adoração da cruz. No sábado, renove as promessas do seu batismo. Para então assumir essa graça que Deus quer nos dar por meio dessa Semana Santa, desse tríduo pascal. Peçamos então que a Virgem Maria, ela que acompanhou todo esse processo, e na cruz, ali mesmo no sofrimento, estava lá em pé, interceda por nós, para que mesmo das nossas casas, nós então recebamos as graças que Deus tem para nos dar. Iniciamos rezando e queremos terminar também pedindo a intercessão da Virgem Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.